E nesse momento eu quero falar com vocês a respeito da grande graça de Deus para com a nossa vida, a respeito do grande mover do Senhor para com o ser humano, o cuidado que Ele tem para conosco, o zelo de Deus que nós não podemos entender. Talvez você que esteja ouvindo esta palavra ainda não parou para refletir sobre o grande zelo de Deus. Você não parou para refletir sobre o grande zelo de Deus para com a tua vida. Geralmente nós observamos outras situações, é comum as pessoas observarem outras facetas da graça de nosso Senhor e Salvador. E esquecemos do cuidado, do zelo que Deus tem para com as nossas almas. Mas a partir do momento, irmãos, que nós paramos um pouco, refletimos a respeito daquilo que Deus tem feito, da graça do Senhor, da misericórdia de Deus, nosso coração será tomado por uma alegria muito grande, irmãos, porque nós vamos chegar à conclusão que Deus está com a gente, que Deus tem os seus braços estendidos sobre as nossas vidas, que o Senhor tem as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas. E há na palavra do Senhor uma série de textos, uma série de palavras que mostram-nos o quanto Deus tem cuidado de nós, o quanto o Senhor tem zelado por nós. E quando nós lemos esses textos, lemos essa palavra, nós vamos deparar com o Senhor Todo-Poderoso, sempre zelando de nós, sempre cuidando de nós. E é nessas verdades que nós precisamos colocar a nossa vida. Nessas verdades precisamos colocar nossa existência. É nessas verdades que nós precisamos esperar no Todo-Poderoso. Que os irmãos abram as suas Bíblias em Salmos 119, apenas o versículo 105, para que possamos ler e ouvir aquilo que o Espírito de Deus tem a falar aos nossos corações. É um texto extremamente conhecido, muito conhecido. Todos conhecem essa palavra. Todos a sabem de cor e a recitam no seu dia a dia. É um texto extremamente conhecido, mas que tem uma profundidade extrema, irmãos. Uma profundidade tão grande, tão maravilhosa, tão extraordinária, que é preciso pararmos, refletirmos, analisarmos com carinho, com zelo e, acima de tudo, com a direção do Espírito, com a revelação do Espírito Santo de Deus, para que assim tomemos posse da palavra, tomemos posse do cuidado, tomemos posse do zelo do nosso Senhor e Salvador para com as nossas vidas. Salmos 119, versículo 105, nos diz a palavra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ouça com atenção, irmãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Eis aí a revelação do Espírito Santo de Deus, a revelação do Senhor a respeito do carinho, a respeito do cuidado, a respeito do zelo de Deus para com as nossas vidas. Quando nós deixamos que a palavra do Senhor adentre aos nossos corações, nós seremos envolvidos, irmãos, envolvidos pela grande graça, pelo grande cuidado do Pai Eterno. E é esse cuidado que eu preciso buscar para a minha vida, é esse cuidado que nós precisamos buscar para as nossas vidas, para que tudo, irmãos, nós possamos fazer segundo aquilo que o Senhor quer e deseja na nossa existência. Nesse texto a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, lâmpada para os meus pés. O que uma lâmpada faz, queridos? A lâmpada dissipa as trevas. Não é verdade? Você acendeu uma lâmpada, dissipou as trevas, acabou com as trevas. Quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós nos deixamos encher com a palavra santa de nosso Senhor e Salvador, quando nós nos deixamos encher com a palavra santa de nosso Senhor e Salvador, o Eterno ilumina o nosso caminho.
Nós receberemos do Senhor, irmãos, a direção necessária para trilharmos com vitória, trilharmos com segurança, trilharmos com firmeza o caminho que Deus deseja que estejamos. A palavra do Senhor, ela é a lâmpada que nesse mundo de trevas, que nesse mundo de dificuldades, que nesse mundo difícil no qual nós estamos, torna-se luz. A luz que ilumina o caminho que nós precisamos trilhar, que nos mostra a direção que nós precisamos andar, a direção correta. E essa direção é aquela que sempre aponta para Cristo no final, sempre aponta para Cristo. Mas precisamos entender que aqueles que são de Cristo Jesus, aqueles que abraçaram a causa do Senhor e deixaram-se lavar pelo sangue do Senhor, o sangue remidor, o sangue purificador, o sangue que nos resgata do pecado e das garras das trevas, quando nós, irmãos, nos deixamos envolver pela grande graça do Senhor Jesus, a nossa vida será transformada. Será totalmente transformada, irmãos. A nossa forma de viver será diferente, porque a nossa mente será purificada pelo sangue de Cristo Jesus e nela habitará o Espírito Santo do Senhor. Ou seja, é impossível aqueles que foram lavados no sangue de Cristo Jesus, é impossível que estes tenham prazer nas trevas, tenham satisfação nas coisas erradas, tenham prazer naquilo que não é de Deus. E chega um ponto que é preciso perguntar: será que a palavra de Deus, quem é a palavra? É Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o verbo. Será que a palavra de Deus realmente é aquela que dirige os meus passos? Será que realmente a palavra de Deus é luz? É luz para o meu caminho? Será que a palavra de Deus é luz para o meu caminho? Eu sei que a resposta de imediato sempre é sim, 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 a palavra de Deus é a luz para os meus caminhos. Geralmente é assim a resposta. Mas nós não podemos ser levados pelo ímpeto da situação. Não. Nós precisamos viver de uma forma que a racionalidade nos leve a refletir sobre essas situações. Sei que vivemos questões de fé, claro sim. A nossa vida tem como base a fé em princípios. E esses princípios são aqueles deixados por Cristo na sua palavra, claro sim. Mas são esses princípios, irmãos, que devem nortear a nossa vida. É a lâmpada para os nossos pés. É a lâmpada para os nossos pés. Mas fica aquela pergunta, ouça com atenção, veja, reflita, como é que Cristo é a luz? Ou seja, como é que a palavra é a luz? E mesmo assim você anda na prática de todo tipo de ação que desagrada o Senhor. Você anda na prática de tudo aquilo que desagrada a Deus. Como é que a palavra do Senhor está dirigindo, está iluminando o teu caminho, se você prefere andar por caminhos que não são iluminados por Ele? São caminhos que não são iluminados pelo Senhor, que foge do controle da palavra, que foge do controle do Todo-Poderoso, porque você optou por andar por esses caminhos. Aquele que é de Cristo, verdadeiramente de Cristo, irmãos, estes têm a sua vida totalmente ancorada, totalmente no Senhor, gente. No Senhor. O salmista chama-nos a atenção e diz de forma clara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para a minha vida, revelação para a minha vida, direção para a minha vida. É a tua palavra, Senhor, é a tua palavra. E você que me ouve, você que está ligado com a gente, não se deixe enganar que se você não está vivendo segundo os princípios da palavra, se você não observa os princípios da palavra de Deus para a tua vida,
Se você não conhece a palavra do Senhor, com certeza você não está em comunhão com Deus. Você não está em comunhão com Deus. Porque a comunhão é gerada exatamente pela observância da palavra do Senhor. Quando nós praticamos a palavra de Deus, quando nós colocamos em prática as verdades do Senhor, a partir desse momento, sim, o Eterno se revela a nós. E nós vamos receber do Senhor toda a direção necessária, toda a orientação, todo o suporte para desenvolvermos uma vida que pode nos conduzir para a vida eterna. Afinal de contas, o nosso objetivo sobre a face da terra é alcançarmos a salvação, é estarmos com o Senhor no dia eterno. Nós estamos aqui sim de passagem. A palavra de Deus nos diz que somos forasteiros, peregrinos sobre a face da terra. Mas que o nosso objetivo é alcançarmos a pátria celeste. Mas para que nós possamos alcançar esta pátria, entra aí a palavra de Deus, entra no contexto da vida a palavra do Senhor. Eu preciso conhecer a palavra. Ela precisa ser a luz para os meus pés, a luz para o meu caminho. A palavra de Deus precisa iluminar a minha direção, iluminar os meus pensamentos, iluminar as minhas atitudes, iluminar o meu caráter, iluminar todo o meu ser. Porque quando a palavra do Senhor ilumina todo o meu ser, quando eu sou envolvido, irmãos, quando nós somos envolvidos pela palavra do Senhor, teremos apenas um prazer, teremos apenas uma alegria, uma satisfação, e ela se resume em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus na nossa vida. A estes pontos precisamos estar atentos. A esses pontos nós precisamos estar atentos para que eles sejam inseridos dentro da nossa vida, dentro da nossa realidade. Muitos estão confiando nas igrejas como se fosse a lâmpada, como se fosse a luz para os seus caminhos. Muitos confiam na religião, no sacerdócio. Muitos colocam a sua fé em homens, em situações, em instituições, e quando isso ocorre, você está deixando em segundo plano a vontade do Eterno, em segundo plano a vontade de Deus. Você está colocando em segundo plano aquilo que Deus quer, o grande sacrifício de Cristo Jesus para com as nossas vidas. Todas as vezes, irmãos, que o homem opta por viver segundo o seu entendimento, todas as vezes que o homem opta por dar passo segundo os seus conhecimentos, geralmente erram o caminho. Porque pelo caminho que é Cristo Jesus, só é possível passar quando a palavra é luz, quando a palavra é lâmpada. E aqueles que se deixam envolver pelo Senhor, reconhece seu estado de pecado, reconhece seu estado de perdido, aquele estado de sem salvação, e procura se envolver, e procura envolver-se com a palavra, e procura se mergulhar no sangue purificador do Senhor, para que haja uma transformação, uma regeneração de vida. E essa regeneração, ela só é produzida pelo Senhor. Só Jesus Cristo pode produzir a regeneração da nossa vida, dar-nos uma nova vida, uma nova existência, fazer-nos uma nova criatura. Ninguém pode fazer isso a não ser Cristo Jesus. É obra de Cristo. É a missão de Cristo. E Ele derramou seu sangue sobre a cruz para que você que me ouve, para que nós pudéssemos, nesse sangue, purificar as nossas vestes,
a nossa vida para que ela seja alva como a neve. Tenhamos uma vida alva como a neve. Tenhamos vestes alvas como a neve. É isto que Deus quer, irmãos. É assim a vontade do Senhor. Mas eu não posso, querido, continuar. Nós não podemos continuar resistindo à vontade do Senhor. Eu não posso continuar rebelando-me contra a vontade de Deus. Eu não posso continuar nessa rebelião contra aquilo que Deus quer. Porque talvez eu não tenha tempo suficiente para continuar nessa luta contra o Senhor. E hoje é o dia oportuno. É o dia oportuno, irmãos, para que eu reveja os meus conceitos a respeito de Deus, eu reveja os meus conceitos a respeito de religiosidade, a respeito de igreja, a respeito daquilo que é espiritual. Eu preciso rever esses conceitos e trazê-los para dentro da Bíblia, porque a palavra, ela é a lâmpada, ela é a luz. Eu preciso passar pelo crivo da palavra aquilo que eu entendo como espiritual, como de Deus, como do Senhor, aquilo que eu aprendi talvez na própria igreja, eu aprendi na filosofia, enfim. É urgente, irmãos, é urgente a necessidade de compararmos com a palavra os nossos conhecimentos. Você que me ouve, até onde você conhece a palavra de Deus? Qual é a profundidade do teu conhecimento? Qual a profundidade do teu conhecimento? Talvez você esteja tipo nata no leite, só na camada superior, naquela camada superficial, mas não consegue mergulhar no conteúdo. Muitos são assim, irmãos, são como a nata no leite. Ali por cima, separado do demais conteúdo, separado do leite. Nós não podemos ser nata, apenas por cima, mas eu tenho que conhecer a palavra, é na profundidade. Nós não podemos conhecer apenas na superficialidade, mas eu tenho que conhecer na profundidade. Os meus conhecimentos precisam estar de acordo com aquela que é a luz, que é a lâmpada para o meu caminho, para os meus pés. O meu conhecimento precisa estar de acordo com os ensinamentos que nela estão contidos. Afinal de contas, eu quero ir para os céus da palavra do Senhor. E eu quero chamar a tua atenção, irmão amado, você que me ouve. Olha, o fato de você estar na igreja, ser membro da igreja, amigo do pastor, amigo do apóstolo, amigo do bispo, não é suficiente, irmão. Ô irmã, não é suficiente. Mas eu preciso viver uma verdade. Eu preciso viver o princípio de Deus de forma incondicional, real. A minha comunhão com o Senhor necessita ser uma realidade plausível, sólida. Deus não quer superficialidade. Deus quer que o conheçamos. Deus quer que o conheçamos. Deus quer que o tenhamos, que sejamos um com Ele, uma só essência. Que os nossos princípios sejam os princípios do Senhor. Que os nossos objetivos sejam os dele. Toda a nossa vida, irmãos, precisa estar sujeita à vontade do Senhor em todas as áreas. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas se a palavra é lâmpada, é luz, como é que você pode andar em tantos caminhos errados? Se você considera a palavra de Deus como luz, como lâmpada para a tua existência, como podes dar tantos passos errados? E os passos errados são as práticas pecaminosas, as práticas que os afastam do Senhor. Nós não podemos, queridos, nos dar o luxo de viver o pecado e achar que estamos de bem com o Senhor.
Não, de forma alguma. Nós precisamos ter os olhos abertos. Os olhos abertos para que possamos enxergar o nosso estado. E é difícil enxergar o estado pessoal. É difícil enxergar a nossa própria condição. Sim, é difícil. Mas eu preciso enxergar o meu estado. Nós precisamos enxergar como está a nossa vida. E se Cristo não é o centro, e se Jesus Cristo não tem sido o centro da minha vida, se Jesus Cristo não dirige a minha existência, eu quero afirmar para vocês que há algo errado e nós precisamos com urgência, fazermos os reparos necessários, os acertos necessários, os consertos necessários. E isto parte do princípio de aceitar a Cristo Jesus e a sua vontade. Aceitar Jesus como Senhor e praticar a sua vontade no nosso dia a dia. Quando assim agimos, irmãos, nós seremos retirados das trevas. Aquele que abraça Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que abraça a palavra, o Verbo como Senhor, este é arrancado dos caminhos errados, tortuosos da vida e colocado num lugar seguro, um lugar de paz, um lugar no qual o alicerce é Cristo, E aqueles que são colocados sobre a rocha são inabaláveis, porque quem acampa ao redor destes são os anjos do Senhor, e a mão que os protege é a mão do Senhor, e o caminho é aberto, é iluminado por Cristo Jesus, Nós precisamos com urgência, Você que me ouve, você que está ligado com a gente, nós precisamos com urgência, ouça com atenção, precisamos com urgência, entronizar Cristo na nossa existência, permitir que seu trono seja estabelecido no reino da nossa vida. Eu preciso abrir as fronteiras do reino da minha vida e permitir que o imperador, o Senhor, o Eterno, adentre a minha vida, domine a minha vida e administre a minha existência. Esta é a vontade de Deus para as nossas almas. Esta é a vontade do Senhor para todos que estão sobre a face da terra. Este é o desejo do Pai para as nossas vidas, que todos se acheguem a Ele, que todos vá ao encontro dEle. Este é o desejo, este é o objetivo de Cristo numa cruz. E o caminho aberto e iluminado é Cristo, E quando nós reconhecemos essa necessidade e nos entregamos por completo a Cristo, nós vamos achegar-nos ao Todo-Poderoso. E o Senhor diz: sejam bem-vindos, benditos. Sejam bem-vindos, benditos ao reino de luz, aos céus, ao paraíso, à morada eterna do Senhor. Afinal de contas, é para isso que vivemos. Como forasteiros, como peregrinos, estamos numa viagem que pode demorar 100 anos, 80 para alguns, 70 para outros, 50, 20, 10, 5 anos. É a viagem de uma vida, para uma morada eterna, E no decorrer dessa viagem, eu preciso adequar-me àquilo que o meu mestre quer, àquilo que o Senhor quer, para que eu tenha a minha adentrada ao paraíso assegurada. E a Bíblia diz de forma clara que a porta é Jesus. Se eu quero adentrar ao paraíso, se eu quero morar com o Senhor, se eu quero viver eternamente com o Todo-Poderoso, eu tenho que passar pela porta.
E essa porta diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o convite de Cristo, claro. É o convite de Cristo. É a lâmpada, é a luz que convida-nos para que nós possamos achegar-nos a Ele, passar por Ele, e assim teremos acesso à presença do Todo-Poderoso. Teremos acesso à presença do Senhor, irmãos. Teremos acesso à presença do Senhor. Mas sabemos também, e a Bíblia deixa isso muito claro, temos um opositor, nós temos um inimigo, nós temos alguém que quer destruir-nos, alguém que quer fazer-nos errar o caminho, alguém que diz: olha, não ouça, não faça, não precisa, Deus é amor, isso, aquilo, enfim, sempre te oferece vantagens e oferece também um caminho de acesso diferente aos céus, que não seja Cristo Jesus. E esse inimigo, irmãos, é o rei das trevas. Esse inimigo é o maligno. É aquele que tem o domínio sobre a terra. É aquele que domina a terra. E esse inimigo, irmãos, ele luta de uma forma muito eficaz para afastar o homem do caminho, para apagar a lâmpada de Cristo sobre a vida das pessoas. E quando você ouve os seus conselhos, as orientações das trevas, a lâmpada, que é a palavra, ela é apagada da tua existência. Mas quem apaga a lâmpada é você, porque você faz opções. A opção é ter ou não a lâmpada acesa. Para que você tenha a lâmpada acesa, precisas de Cristo, passar por Cristo, amar Cristo, viver Cristo, ser de Cristo. Essa é uma das opções. A opção para manter a lâmpada que ilumina o caminho, ilumina os pés, acesa. Mas também há outra opção, a opção de apagar a lâmpada. E quando você opta por viver este mundo, viver o pecado, viver tudo que este mundo muito doido, muito louco tem a oferecer, quando você se deixa envolver pelas farras que o mundo tem a oferecer, quando você se deixa envolver por toda sorte de males, toda sorte de práticas pecaminosas, por todas sortes de obras que te afastam do Senhor, você está apagando a lâmpada. Você apaga. Você optou. E a opção é: eu estou apagando a lâmpada na minha vida. Mas o Senhor não quer que você faça dessa forma. A grande misericórdia do Senhor se estende sobre a tua vida, se estende sobre a tua existência. E hoje, você que optou por apagar a lâmpada, você que optou por andar nas trevas, dar passos em caminhos escuros, o Senhor usa esta palavra. Usa essa palavra para chamar a tua atenção. Chamar a tua atenção para que você acorde, para que você seja despertado, para que você entenda que o caminho no qual você está é caminho de morte, caminho de separação de Deus, caminho que te conduz para as trevas, para um local de sofrimento terrível, onde está Satanás e todos os seus demônios. O Senhor, na verdade, não quer que você vá para este lugar. E te oferece, amado, te oferece a opção de você estar com Ele, mas para que você tenha acesso à presença do Senhor, de fato, é preciso fazer um compromisso com Jesus. É preciso falar para Jesus: olha, Cristo, aqui está a minha vida. Olha, Senhor, aqui está a minha existência. Eu quero uma mudança. Eu quero abandonar as trevas. Eu quero sair do caminho errado. Eu quero sair do caminho escuro. Eu quero que Tu sejas a lâmpada, que Tu seja a luz para o meu caminho. E você o recebe como Senhor da tua vida. Confessa o teu pecado. Abandona toda a prática das trevas
e procura pautar a tua existência em princípios eternos, princípios de Deus, e os princípios estão na palavra, e os princípios estão na Bíblia, e você precisa ler, você precisa conhecer, você precisa assimilar, para não pisar em falso, para não pisar errado, para não pisar em caminhos que sejam ruins. E quando nós aceitamos a Cristo, confessamos os nossos pecados e declaramos que o recebemos como Senhor e Salvador, e fazemos isso através do batismo público, quando nós imergimos nas águas, estamos declarando para o mundo espiritual: estou rompendo com o mundo das trevas, estou rompendo com o reino das trevas, porque agora sou uma nova criatura, sou um novo cidadão e sou cidadão do reino dos céus, lavado, purificado, redimido em Cristo Jesus. Carrego no meu corpo a marca de Cristo e levanto a bandeira do reino celestial sobre a minha existência. E Cristo e o Senhor é a nossa bandeira. É assim, irmãos, que nós fazemos para mudarmos, para estarmos no caminho certo, para trilharmos o caminho certo. E hoje é tempo oportuno, é o dia certo, é o dia correto, não é amanhã, é hoje, é agora. É o dia certo, é o momento certo para você encontrar-se com teu Deus e declarar a Ele que entregas a tua vida e que o recebe como Senhor e Salvador. Ore dessa forma, clame para que o Senhor entre na tua existência. E após permitir que o Espírito de Deus adentre o teu coração, e após permitir que o Espírito Santo de Deus mova no teu interior, procure cada dia mais o caminho que te leva para a presença do Senhor. Procure uma igreja, procure o povo do Senhor, integre-se ao povo do Senhor, porque juntos é mais fácil andar. Juntos é mais fácil andar. Procure uma igreja do Senhor, procure uma igreja na qual o nome santo de Deus é louvado, é glorificado, e ali sirva-o, sirva-o. Esta é a vontade do Senhor para as nossas almas. É a vontade de Deus para as nossas vidas. Ouça, ouça a voz do Senhor, ouça a voz do Senhor, ouça a voz do Senhor que hoje te chama. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que assim seja na tua vida. Que tu tenhas a lâmpada do Senhor sobre os teus pés. A luz do Senhor ilumine teus caminhos, para que as tuas atitudes reflitam a glória do Senhor e seja um com Ele. Que Deus o abençoe, que a paz do Eterno te envolva poderosamente e que tu vejas sempre a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 405.